Então, galerinha, demos aí nosso rápido intervalo, bacana, só pra gente poder tomar água rapidinho e ir ao banheiro tranquilo, rapidinho aí. Mas agora a gente volta falando aí sobre o nosso campo magnético, né? Sobre nossa força magnética, como é que eles vão ser envolvidos a um sistema. Claro, resolvendo algumas questõezinhas para que a gente possa ter um desempenho melhor, né? Sobre esses tipos de questões, como é que vai funcionar e tal. Apesar de vocês já terem lá o acompanhamento do tio Caio, é sempre bom a gente pegar algumas questões assim, mais para a gente poder sempre treinar todos os tipos de questões. Na física, o importante é você entender o padrão das questões. O erro do aluno é querer decorar uma questão de física. Você não decora a questão de física, tá bom? Você não faz aquela... vai ser sempre dessa forma. Não, você vai decorar o roteiro da questão. Pô, uma questão me perguntou força magnética. Vou atrás de quem? Campo, velocidade, carga e o seno. Tendo esses quatro, eu posso ir para a equação. Não tenho que passar por algum momento antes para pegar eles, entendeu? Chegar na resposta da questão de física é uma viagem. Às vezes, você sai da sua casa com tudo que você precisa. Você tem sua mala, as pessoas vão com você, você tem combustível e tal. Então, você vai direto ao destino. Aplicou direto a equação, está na estrada. Mas, às vezes, você não sai com tudo que você precisa. Você precisa passar num lugar para pegar uma pessoa, precisa passar num posto para abastecer. Então, é quando você está faltando um dado na questão. Então, você passa em etapas diferentes para depois pegar a estrada, que seria a fórmula final, chegar ao destino, que seria a resposta. Então, sempre é padrão, tá bom? Identificando o padrão das questões, acabou. Aí não tem nenhuma questão que você não faça. Mas beleza? Vamos voltar aqui para a parte teórica, dar uma revisadazinha antes de começar as questões, ok? Tá, essa segunda aula fala sobre a lei de Faraday, né, que a gente também já viu algumas aulas atrás, que fala que a fórmula matemática representada pela lei de Faraday atualmente foi concebida por o físico alemão Franz Ernst Neumann, tá bom? É indicada como... Cara, por que a lei de Faraday foi identificada por outro cara? Porque o Neumann, gente, vou contar um pouquinho sobre a história desse cara. Esse cara ele era muito bom na parte prática. Ele não era bom na parte teórica. Então, ele sabia fazer toda a parte prática. Montar aparelhos elétricos, ligar, desligar, desmontar e montar de novo. Era um cara muito bom de prática. Mas, na teoria, ele não era tão bom. Então, alguns cientistas ajudaram ele, né, a formular as leis que ele usava. E ele foi... perdendo esse nome aí, por exemplo, o Faraday, depois da unidade é Farad, e tudo isso aí, porque ele também era muito bom na parte teórica. Mas o Neumann, o Franz Ernst Neumann, ele era muito bom de prática, então ele fez vários modelos de máquina atômica, ou de máquina elétrica, de máquina a motor, que a gente vai vendo até na física térmica, foi por esse cara que passou. Mas tudo bem, vamos lá. A equação fala o seguinte, que a força eletromotriz induzida é igual a menos variação da quantidade de fluxo magnético sobre o intervalo de tempo, tá bom? Então, a E é a FEM, força eletromotriz induzida, simbolizada pela voltagem. Então, toda vez que você ouviu falar a palavra FEM, é força eletromotriz, tá bom? Que é justamente esse valor do Ezinho. Delta é o fluxo de variação magnético. Ele é dado em Weber. Em o quê? Weber, tá bom? Lembra lá do sapo. Weber. Weber, simbolizado por WB, sendo o W maiúsculo e o B minúsculo. E o intervalo de tempo que você já conhece, que é dado em segundos. E essa variação de fluxo magnético, o fluxo magnético é calculado pela seguinte forma. Campo vezes a área vezes o cosseno. Olha aqui. Campo é igual à área que você vai ser atravessado, ó, vezes o cosseno do ângulo existente entre o campo e a normal. Aí aqui você tem aquela mesma ideia do mais e do menos, aonde o campo é maior, vindo aqui para o fluxo, aonde o fluxo é maior e aonde o fluxo é menor. Sempre tem essa ideia aí. Aonde é que o fluxo é maior? Aonde o cosseno do ângulo é maior. Beleza? Deixa eu até separar um pouquinho aqui. Ficou muito próximo. Aonde o fluxo é maior? Aonde o ângulo, né, tem um valor maior. Como ele quer cosseno, ele quer saber aonde o cosseno é igual a 1, né? Lembrando aí que o cosseno,
ele varia também de menos 1 a 1, mas para o nosso caso é de 0 a mais 1, né? Então, o cosseno do ângulo valendo 1 é o valor do maior. E o cosseno do ângulo valendo 0 é o valor do menor. Então, quando ele for maior em relação a esse cosseno aí, mais 1, eu teria esse valor de ângulo gerado. O ângulo gerado pelo meu sistema, onde é que o cosseno vale 1? O cosseno vale 1 no 0 grau. Beleza. E onde é que o cosseno vale 0? No 90 grau. Então, é justamente o contrário da força magnética. Beleza? É justamente o contrário da força magnética. Por quê? Aonde a força magnética é máxima, o fluxo é mínimo. E aonde a força magnética é mínima, o fluxo é máximo. Sempre lembrar disso aí. Beleza? Então, aonde é que a força magnética é maior? Quando o ângulo é 0. Aonde é que o fluxo magnético é maior? Quando o ângulo vale 90, né? Aonde é que a força magnética é menor? Quando o ângulo vale 0. E onde o fluxo magnético é menor? Quando o ângulo vale 90. É o contrário da força magnética, essa parte de fluxo. A fórmula, campo vezes a área, vezes o cosseno do ângulo. Bom? E aí você tem aquela relação da corrente elétrica que eu falei para você. O experimento de Ørsted, ele mistura os dois. Quando você tem eles dois aqui, você tem a corrente apontada para cima e o campo no sentido de rotação da sua mão. O campo gerado é em forma de argolas, como a gente fez aqui no nosso sistema. O campo gerado é em forma de argolas para que você tenha essa situação, problema aqui. Beleza? Então, são argolas por todo aquele meu sistema. São argolas por todo aquele meu sistema que vão fazer essa proteção em função do campo magnético gerado. Beleza? Lembrando aí que o polegar vai apontar a corrente e o sentido de rotação da sua mão que vai me dar aquele campo ali. Tranquilo? O gerador vai gerar uma corrente elétrica, então você tem sempre isso aí. O valor da corrente como polegar e o valor dos campos magnéticos em função da rotação da mão. Muito cuidado quando você fizer isso, você pode fazer isso com a caneta, por exemplo. Imagina que a caneta é o fio condutor. Aí o polegar que você está usando é a corrente elétrica e o sentido que você abraçar a caneta é o sentido de rotação. Ou ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá bom? Regra da mão direita, olha aqui, permite encontrar o sentido do campo magnético. Regra da mão direita, permite encontrar o sentido do campo magnético ou da corrente elétrica. Ok? Sentido do campo magnético ou da corrente elétrica em função dele ali. Certinho? Então, você teria aí essa parte do meu sistema aplicado a ele. Tá, sabendo disso, a gente pode ir para as questões, como a gente estava treinando já na aula passada, a gente pode fazer algumas questõezinhas para treinar essa parte de sistemas, equações, que a gente já está vendo há algum tempo. A primeira questão fala o seguinte: um fio retilíneo conduz uma corrente elétrica de 2 amperes. Marca a alternativa correta a respeito dos valores e características de campos magnéticos criados em pontos próximos ao fio. Quando ele fala de pontos próximos ao fio, ele está falando justamente daquela formação que a gente fez agorinha. Você tem um fio elétrico percorrido por uma corrente elétrica. Quando esse fio elétrico é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera, para si um tipo de campo eletromagnético em formato de argolas. Então, esse formato de argolas que o campo magnético vai possuir, vai depender do sentido da corrente. Quando ele faz isso, eu vou ter correntes rotacionando no sentido horário, Você vai ter sempre esse sentido de rotação horário a um sistema qualquer. Então, você vai ter essa rotação em função da sua mão, Regra da mão direita, regra da mão esquerda em relação a ela aí. Sabendo disso, a gente pode adentrar as questões. A gente pode tentar fazer as nossas questõezinhas do nosso sistema aí. Vamos lá. É uma questão de tentativa, Quando é uma questão de tentativa, o que é que eu falo para os meus alunos? Os meus alunos, quando pegarem uma questão de tentativa, eles vão começar de baixo para cima. Eles vão começar de baixo para cima. Justamente para que eles, como é uma questão de tentativa, geralmente as questões a resposta está mais embaixo, A resposta está mais embaixo. Mas como aqui
a gente está treinando, a gente está desenvolvendo agora esse sentido de fazer questões, a gente vai fazendo na ordem mesmo. Mas sempre que for uma questão de tentativa, eu vou te dar essa dica. Você faz da letra E para cima. Começa a letra E, não vai pela letra A. Geralmente as respostas estão ou na letra D ou na letra E. Vamos lá. Letra A. A uma distância de 5 centímetros do fio, o campo magnético possui uma intensidade de 6 microteslas, tá bom? Como é que a gente calcularia isso aí? Você pode aplicar naquela função do campo magnético. O campo magnético, o fluxo de campo magnético gerado, é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, né? Então, você teria um fluxo igual o campo gerado, 6 microtesla, que seria o valor gerado ali, vezes a área aplicada, que seria uma corrente de 2, vezes o cosseno, que valeria 1. O cosseno do ângulo, que valeria 1. Então, esse valor aí não seria, né? Não seria de 6, né? Seria um valor de 12, que seria o valor gerado pela corrente em função daquela intensidade ali proposta ao sistema. Então, você já teria a letra A como falsa. Você está errado aí em relação a ela. Letra B. O campo magnético gerado por um fio possui a mesma direção e sentido do deslocamento das cargas elétricas. Falso. O campo magnético gerado por um fio é no formato de argola, enquanto a corrente é em formato de vetor, né? A corrente está para cá, olha aí, a corrente está para cá, e você tem um fio rotacionando em função dela. Então, jamais teria aí mesma direção e sentido, né? Falso também. Letra A está falso, 5 centímetros, né? Letra B está falso. Letra C, o campo magnético gerado por um fio circular vale 8 microteslas numa distância de 15 centímetros. Quanto mais distante, menor o campo. Se num campo de 5 centímetros deu 12, num de 15, né? Quando está mais distante, ele não vai dar 8 nunca, né? Então, a letra C estaria errada aí, em função desse sistema. Letra D, o campo magnético gerado pelo fio possui formato circular e vale 8,5 a distância de 10 centímetros. Não, a gente já viu que se a 5 centímetros vale 6, né? A 10 centímetros valeria 2, valeria 3, vai diminuir. Então, a letra E seria nosso gabarito. Todas as afirmativas estão incorretas em relação a esse sistema. Inclusive, essa questãozinha a gente já fez, não foi? Na aula passada, a gente fez ou ela ou uma muito parecida com ela. A oitava questão, vou deixar para vocês tentarem. A oitava fala o seguinte. Leia as afirmações a respeito dos campos magnéticos gerados pelos fios retilíneos. 1. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância. 2. O campo magnético de um fio retilíneo é sempre circular e no sentido horário. 3. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância de qualquer ponto do fio. 4. O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular. O sentido da corrente elétrica define-se o campo magnético com sentido horário ou anti-horário. A essa questão, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem responder.
ficar analisando as alternativas afirmação por afirmação, para que você não se perca, né? É muita afirmação de uma vez só, então é sempre bom você entender como é que funciona cada uma delas. Na primeira ele fala o seguinte: o campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional ao quadrado da distância em um ponto qualquer. Você tem que lembrar da equação do campo magnético gerado por uma corrente. Campo magnético gerado por uma corrente: permissividade magnética do meio vezes a corrente sobre 2π vezes o raio. Beleza. Tendo esse sistema aplicado a ele, você teria essa parte de uma forma mais tranquila, né? Porque você entende o seguinte, que o campo magnético gerado por um fio é diretamente proporcional à corrente, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha a equação, não tem nada ao quadrado, então não pode ser o quadrado da distância. Então, a própria equação descredibiliza, né, a afirmativa 1. Então, letra A, letra B e letra D já estão fora, porque ele quer justamente a correta, né? É inversamente proporcional à distância e não ao quadrado da distância. Bacana? Afirmativa 2. O campo magnético do fio retilíneo é sempre circular e no sentido horário. Cuidado, toda vez que você vê uma questão sobre sempre, sem exceção, nunca, jamais, ou então toda vez, tem que ter cuidado quando for olhar uma questão como essa. Por quê? Porque geralmente são questões pegadinhas, tá bom? Quando ele fala que o campo magnético é sempre circular, é falso. O campo magnético não é sempre circular. Não é sempre em sentido horário. Ele é circular, sim, sempre. Porém, ele pode rotacionar no sentido horário ou anti-horário, dependendo, é claro, do valor da corrente, né? Do sentido da corrente. Então, a letra C está fora porque diz que a 2 é verdadeira. 3. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância do ponto a qualquer fio. Pronto. A 3 está verdadeira e a 1 está falsa, né? Ele faz justamente isso aí. A 3 é verdadeira e a 1 é falsa. Para 1 virar verdadeira, ela teria que acertar os erros cometidos na 3, né? Ou acertar como a 3 acertou esses erros cometidos na 1. E 4. O campo magnético de um fio retilíneo é sempre circular, verdadeiro. O sentido da corrente elétrica define se o campo é horário ou anti-horário. Como eu falei, a 4 está verdadeira porque a 2 está falsa. Então, verdadeiro também. Então, nosso gabarito é a letra E. Afirmativa 3 e a afirmativa 4, dentro desse meu sistema, para que eu possa gerar essa resposta certa. Show? Então, próxima questão. Questão que fala o seguinte. Essa é minha, então, né? Você fez a passada. A questão fala o seguinte. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Então, você tem um ímã que tem uma massa m e você tem um bloco de ferro que tem uma massa 2m. Em determinado instante, ambos são soltos. Quando você tem esse movimento de soltar ambos, você tem que ter cuidado quando você fala sobre esse movimento. Porque eu estou falando de um ímã e de um objeto metálico. Muita gente pensa que depende da situação, mas não depende. Um ímã e um objeto metálico sempre vão sofrer atração. Um ímã e um objeto metálico sempre vão sofrer atração. Quando você tem atração e repulsão em relação a ímãs, eu estou falando de ímãs de mesma polaridade ou ímãs de polaridades diferentes. Se for ímãs de polaridades diferentes, eu tenho polos diferentes, né? Opostos se atraem. Quando eu tenho ímãs de mesma polaridade, eu tenho força de repulsão. Mas quando eu tenho ímã e material metálico, sempre é atração. Nunca é repulsão, tá bom? Ímã e material metálico sempre é atração. Beleza, então vamos voltar para a questão. A questão fala o seguinte. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do M é igual a metade da massa do bloco de ferro. Seja AI o módulo da aceleração e FI o módulo da resultante das forças sobre o ímã para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente AF e FF, né, iguais a... É correto afirmar que... Tá, a força magnética... A força magnética
é igual a quanto? A força magnética de I é igual à força magnética do ferro. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de terceira lei de Newton, princípio da ação e repulsão. Esse princípio da ação e repulsão, galerinha, faz com que eu tenha certeza de que a força que atrai o ferro é a mesma força que atrai o ímã, porque toda ação gera uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Então, as forças têm que ser iguais. Com as forças sendo iguais, eu já consigo tirar do meu sistema letra C e letra D. Quem tem maior força, não existe essa pergunta. As forças são iguais. Agora, quem tem maior massa, aí sim. E a massa influencia diretamente na aceleração. Como? Olha aqui. A força do ímã I é igual a M vezes a I. Né? Por quê? Por causa da segunda lei de Newton agora. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a força do ferro, que é a FF, é igual a 2m vezes AF. Isolando isso aqui, eu tenho que AI é igual a F sobre M. E AF, 2AF, na verdade, é igual a F sobre M. Então, eu posso falar que a aceleração do ímã é metade da aceleração do ferro. Então, a aceleração do ferro é o dobro da aceleração do ímã. Nosso gabarito seria letra B, tá bom? Então, nosso gabarito aí, letra B. Quando eu igualar elas duas, ó, eu tenho que AI, aceleração do ímã, é igual a F. Aceleração, 2AF, né? O dobro, que é a aceleração do ferro. Então, quem tem mais massa, acelera menos. Quem tem menos massa, acelera mais, para que esse sistema seja possível de ser organizado, tá bom? Então, nosso gabarito seria letra B. Beleza? Galera, se ficar alguma dúvida aí, vocês ficam à vontade para perguntar, tá bom? Matheus, repete, por que a força é essa? Por que a aceleração é essa? A gente pode repetir à vontade. Vou passar o slide para a próxima questão. Se você tiver dúvida nessa ou em alguma anterior, pode ficar tranquilo aí, pode perguntar, viu? Essa questão eu vou deixar para vocês agora tentarem. A figura representa dois polos de um ímã. Um feixe de elétrons penetrando no campo magnético desse ímã, com a velocidade v, perpendicularmente ao plano. Lembra-se de que eu falei para você, né? Você tem aí a visão do parafuso. Se for X, é um campo entrando. Se for ele com um ponto no meio, é um ponto saindo, né? Daquele meu sistema. Beleza. Aqui na questão, ó, vocês veem que é uma bolinha com um X no meio. Aonde? Aqui no meio, ó. Beleza? Feixe de luz elétrica penetrando no campo magnético deste ímã com velocidade v, perpendicularmente ao plano do papel. Então, ele está entrando no papel. O feixe de elétrons desloca-se segundo a orientação dada pela seta. Ele quer saber se o feixe de elétrons vai para onde? 2, 3, 4 ou 1, ou nenhuma delas, tá bom? Então, foi o que aconteceu na questão. Você tem um feixe de elétrons aqui, ó. Tem um ímã, lembrando que as linhas do ímã saem do polo norte para o polo sul. Vou botar de roxo. As linhas do ímã saem de polo norte para o polo sul. E você tem um campo magnético entrando naquele meu sistema. Beleza? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, gente, ó, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender que existem regras, né? Existe tanto a regra da mão direita quanto a regra da mão esquerda para te associar nessa questão. Sempre lembrar delas, tá bom? Você pode fazer por qualquer uma delas. Vamos fazer primeiro pela regra da mão direita. A regra da mão direita faz com que você tenha os quatro dedos se alinhando com o movimento dos elétrons. Por quê? Você tem a seguinte relação. Você tem a mão da pessoa, né? Uma, duas, os quatro dedos. E tem um polegar da pessoa. Ficou meio feio, mas vocês entenderam. Deixa eu fazer aqui de novo. Uma, duas, três, quatro dedos. Polegar da pessoa. Pronto, agora ficou perfeito. Olha aí, o que é que você vai ter nesse sentido? Você vai ter que sempre alinhar os quatro dedos com o campo magnético. Por que eu pus assim? Porque o campo magnético sai do polo norte para o polo sul. Então, você tem esse campo para cá, ó. Se eu tenho esse campo para cá, o meu feixe de elétrons tem que estar no sentido do polegar, porque é a velocidade que eles obedecem. Então, o feixe de elétrons vai ter que ter uma seta assim. E a seta que é assim é a número 1. De cara, você já tem aqui que a seta é a número 1. Então, nosso gabarito é a letra A, beleza? Nosso gabarito de resolução da questão aí é letra A, para que você possa resolver o sistema. Matheus, eu não quero usar a regra da mão direita, eu quero usar a regra da mão esquerda. Tem problema? Não. Você usa a regra da mão esquerda. Quando você usa a regra da mão esquerda, o que é que você vai fazer? A força de campo vai estar para baixo. Só que agora existe o polegar, né? E o polegar é responsável por onde? O polegar vai ser responsável pelo movimento de força. Então, o meu campo magnético está para baixo. Então, o meu indicador está para cá. E o meu dedo médio está para cá. Beleza? Então, eu teria esse movimento das mãos em função daquele sistema. Aqui seria a minha força estando para baixo. O meu campo estando para baixo. Esse campo magnético aqui puxando para baixo. Troca. E o valor da minha força tá aqui, ó. Meu campo, tá no marca-texto. Quero marca-texto, quero caneta azul. Azul caneta. Pronto, tá aqui. Roxo. Você tem o valor da caneta roxa aqui. Pronto, agora vai. O valor do campo magnético roxo para baixo. E também o valor gerado pelo feixe de elétrons, né? Você teria esse feixe de elétrons aí para a direita. Quando eu fecho esse feixe de elétrons para a direita, eu teria a velocidade para cá também. Então, usando a regra da mão esquerda e a regra da mão direita, você tem que dar o mesmo resultado nos dois. No nosso caso, a gente teve o campo para baixo e a velocidade para a direita. Assim como a questão deu para a gente, né? Então, nossa resposta é a número 1, tá bom? Nosso gabarito seria a letra A, beleza? Número 2, qual poderia gerar dúvida? Poderia gerar dúvida a 4, né? Nenhuma delas está falsa, porque se tem campo magnético, vai proporcionar uma velocidade daquela mesma partícula quando ela é inserida a ele. Você teria essa situação em relação ao 4, né? Quando você tem um 4, você tem um problema na formação dele. Por quê? Porque às vezes o cara pode se confundir. Ele pode pegar a orientação do campo e não do feixe de elétrons, tá bom? Então, se você pegar a orientação do campo e não do feixe de elétrons, você vai acabar marcando a 4. Então, seria o gabarito letra D. Tenha cuidado com essa informação aí. Então, campo magnético para baixo, velocidade para a direita. Na mão esquerda é a mesma coisa. Campo magnético para baixo, velocidade para a direita. Só que aqui, ó, você tem uma situação de mão assim, né? Você tem uma mão para baixo. Aqui seria o seu dedo médio. Vocês conseguem ver aí. Dedo médio. E aqui o seu dedo indicador. Então, você teria essas duas situações aí. O dedo médio e o dedo indicador. Fazendo essa situação aí para que você possa entender que o feixe de luz corresponde no momento da velocidade do material. Beleza? Próxima questão fala o seguinte. A figura mostra a tela de um osciloscópio, onde o feixe de luz de elétron que provém perpendicularmente da página para os seus olhos incide no centro da tela. Aproximando-se lateralmente da tela, dois ímãs iguais em respectivos polos mostrados, verifica-se que o feixe
Aí tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Pega uma questão como essa, você tem que entender primeiro que tem informação demais para ela. Então, você lê tudo com calma para que você não vacile uma questão besta como essa aí. O que foi que ele falou? Ele falou que a figura mostra a tela de um osciloscópio, onde o feixe de elétrons que provém perpendicularmente da página para os olhos. Então, é um feixe que está saindo, é um feixe incidente. Ele está indo em direção ao seu olho. Incide no centro da tela. Beleza, está incidindo lá. Aproximando-se lateralmente dois ímãs iguais aos respectivos olhos mostrados, verifica-se o feixe de luz. Ele vai mudar de sentido, sim ou não, e por quê? Cara, isso aqui... Não, já eu explico sobre como é que funciona uma cirurgia de correção de retina. Vocês vão ver que isso aqui tem uma aplicação prática muito massa. Quando eu dou essa aula, geralmente o pessoal fala: Matheus, onde é que eu vou usar isso? Eu quero fazer a medicina, eu quero fazer outro curso. Por que eu preciso aprender isso? Já eu te explico como é que isso aqui é usado em oftalmologia, por exemplo. Tá, ele tem linhas de campo que saem do Polo Norte para o Polo Sul. Você tem linhas de campo que saem do Polo Norte para o Polo Sul. Então, quando você tem essa situação de linhas de campo de Polo Norte para o Polo Sul, você tem esse sentido aqui, ó. Né? Beleza. Só que então, galera, ó, se você aplicar a regra da mão direita, você vai ver o sentido que aquele feixe vai se movimentar. Bacana? Por quê? As linhas de campo de força aplicadas à situação da regra da mão direita, eu vou pôr aqui do lado. Quando você tem essa regra da mão direita posta aqui ao lado, você tem o seguinte fator, ó. Deixa eu desenhar aqui a mão direita mais bonita desse Brasil, ó. 1, 2, 3, 4 dedinhos aí. Perfeito, aí, ó. Mesma coisa que tá vendo. Por que eu botei a regra da mão direita assim agora? Por que eu não botei ela para baixo como eu botei na questão passada? Porque as linhas de campo de força atuantes daquele meu sistema é para cá, ó. Você tem campo para cá. Como você tem campo para cá, o meu feixe de luz vai funcionar para cá. Ah, Matheus,
O campo também podia estar para cima, ou a velocidade também podia estar para cima. Não tá, porque essa mão está de costa. A palma dela está voltada para o final do quadro. Por quê? Porque ele falou que é uma luz incidente. Se é uma luz incidente, ele está entrando. Então a palma da minha mão está empurrando, né? É como se a força tivesse, ó, lá para trás, entendeu? Como se eu tivesse uma força lá para trás, como se eu estivesse empurrando aquele sistema com a minha mão, como se eu estivesse empurrando aquele sistema com a minha mão. Então, o feixe de luz, ele vai em qual sentido? Bom, ele vai no sentido da velocidade aplicada ao sistema. Se a velocidade está puxando o feixe de luz para baixo, gente, o feixe de luz será desviado para baixo, em função da setinha que está na letra B, tá bom? Se por um acaso fosse um feixe excretor, né? Fosse um feixe que está saindo. Então, aí a palma da mão seria voltada para cima. Você estaria puxando aquela força e não empurrando aquela força. Sempre ter muito cuidado com relação a isso. Para a direita e para a esquerda não pode acontecer. Por quê? Porque você tem essa formação aí do campo magnético já nessa situação. Enquanto as velocidades é que vão ser atuadas naquele sistema. O campo está empurrando ou afastando aquele sistema ali em relação ao valor do feixe. E ele não será desviado, é falso. Se eu botei esse ímã aí, tem um objetivo, que é justamente essa variação. A nossa dúvida é se ele é para baixo ou para cima. Vai depender de quem? Vai depender do feixe. Se o feixe for incidente, ele desvia para baixo. Se o feixe for excretor, né, estiver saindo ali, ele empurra para cima. Aplicação prática disso. Tá, vamos lá. Você tem uma série de doenças associadas à má formação ocular. Que série de doenças são essas? Má formação... Doenças é uma palavra muito pesada para se usar, né? Mas você tem uma má formação ocular, é por problema genético mesmo, né? Problema de vida, de formação do olho. Então, você tem uma coisa chamada de miopia e astigmatismo, né? A miopia é a dificuldade que o teu olho tem de enxergar de longe. E astigmatismo é a dificuldade que teu olho tem de enxergar de perto. Então, quem usa óculos entende muito bem do que eu estou falando. Tá. Quando eu falo isso, você tem a seguinte informação dentro desse meu sistema. Quando você tem um problema de miopia, você não consegue enxergar de longe. Aquela pessoa que você enxergaria, ela é formada numa região um pouco mais próxima do que a gente chama de anteparo. Não era para esse cara ser formado aqui, não era para essa imagem ser formada ali. Era para essa imagem ser formada lá no vermelho, ó. Mas, por causa de uma má formação ocular, você acaba tendo essa visão mais embaçada. Não tem problema. O que a gente faz? Põe um óculos. Quando a gente põe um óculos a esse sistema, ó, você pôs um óculos aqui refrator. Aí o feixe, que era preto, agora vai se comportar com o vermelho. Mas, às vezes, as pessoas têm um problema de ocular e não gostam de usar óculos. Então, o que é que elas fazem? Elas usam uma cirurgia refrativa. Pega teu olho aqui e faz uma cirurgia através da retina dele. O feixe de luz vai funcionar exatamente como o feixe de luz da questão anterior. O feixe de luz vai ser um feixe de luz incidente. Então, ele pega o feixe de luz e começa a fuzilar teu olho com ele. Ele vai cortando o olho, vai lesionando o olho. Uma cirurgia é uma forma de lesão, né? Ele vai lesionando o olho para que a cicatriz, né, que é gerada por ele, possa reparar aquela má formação. Como é que ele mexe esse ímã? Ele mexe esse ímã numa direção a outra, como ele quer. Esse ímã não, esse feixe, né? Ele mexe esse ímã de uma direção a outra, independente de como ele quer, de acordo com o uso de ímãs. Como ele usa esse campo magnético imantado aqui, você consegue fazer com que o movimento do feixe de luz seja para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, com certeza reparando aquele olho ali, para que você não precise mais usar óculos, tá bom? Cirurgia rápida aí, demora uns 15 a 20 minutos mais ou menos, nada demais. Já conheço várias pessoas que fizeram. Se você tiver vontade de não usar mais óculos e quiser dar uma olhada nisso depois, é uma boa, tá bom? Cirurgia extremamente baixo risco. Agora eu não sei o valor dela. Mas tudo bem, vamos para frente. Vamos para a nossa última questãozinha. A questão fala o seguinte. A figura abaixo ilustra duas molas flexíveis, feitas de um material condutor que sustentam a haste AB, também condutora, de 10 gramas de massa e 80 centímetros de comprimento. Separa os dados. Tem 10 gramas de massa, 0,8 metros de comprimento.
Sabendo que a haste está imersa em uma região do campo magnético onde o módulo é 2 Tesla, então aqui tu tem massa do cara, tu tem comprimento, né? Tu tem campo magnético. Qual deve ser o sentido e o valor da corrente elétrica da haste para que as trações das molas sejam nulas? Considera a gravidade igual a 10 e x indica que o campo magnético entra pelo plano, né? Como eu falei para vocês, é o parafuso, ó. Você está enxergando a cabeça do parafuso, então o campo está entrando. Beleza, então aqui eu vou usar força-peso igual força magnética do Bill sentado, né? Força-peso vai ser igual a minha força magnética. Como eu tenho massa, aquela força-peso seria igual a massa vezes o valor da gravidade, vezes o valor da força magnética aplicada a um fio. Só que como a gente viu na aula passada, a força magnética aplicada a um fio é igual ao Bill sentado. Como assim? Bill, campo, vezes a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno do ângulo, né? Bill sentado aí, força magnética ao sistema. Quanto é a massa desse cara? A massa do cara é de 10 gramas, ou seja, vale 0,01. Gravidade na Terra, vale 10. Campo magnético gerado pelaquele fio, né, pelaquele sistema, vale 2. Corrente, eu quero descobrir, né? O comprimento, 0,8 centímetros. E o seno do ângulo? Ele falou que o seno é para um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Então, o seno vale 1. Pronto. Então, a minha corrente valeria 0,1, né? 0,1 vezes 10 sobre 1,6. Então, qual seria o valor da minha corrente gerada daquele sistema? O valor da minha corrente gerada daquele sistema daria 0,0625. Ou então, o valor da minha corrente seria 6,25 vezes 10 a menos 2 amperes. Nosso gabarito seria letra A, né? 6,25 vezes 10 a menos 2 amperes. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a companhia de vocês nessa noite de terça-feira, dizer que a gente está chegando ao finalzinho da nossa aula. Na próxima terça-feira já é setembro, né? A gente já está na véspera de feriado, mas a gente vem aqui, com certeza, falar mais sobre corrente elétrica, sobre experimento de magnetismo, que é o assunto já na próxima semana, beleza? Então, desejar a vocês um excelente final de noite, vocês têm muita aula pela frente ainda. Desejar a vocês também uma excelente semana. Próxima semana a gente se encontra aqui, nesse mesmo lugar, às 6h30, pontualmente. Bacana? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Tchau!